Você já ouviu falar em jejum de dopamina? Essa é uma expressão que bombou na internet há uns meses atrás. E eu acho que tem algumas coisas interessantes para falar sobre isso. Então eu quero contar um pouco sobre o que é essa ideia de jejum de dopamina, explicar se ela faz algum sentido mesmo, se ela tem embasamento científico. E mesmo que você nunca tenha ouvido falar disso, ou não tenha interesse em jejum de dopamina, tem algumas coisas interessantes para falar aqui hoje sobre esse assunto. Caso você não me conheça, eu sou o André, criador do Minutos Psíquicos, professor de psicologia. E antes de começar a falar de jejum de dopamina, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com os feedbacks que vocês deram para os últimos vídeos, que foram vídeos nesse estilo, né, gravar caminhando e tal. Falei para vocês que eu estava querendo aproveitar que eu posso gravar vídeos assim, e aí já incluir uma caminhadinha no dia, para ficar um pouco menos sedentário. Eu sempre leio todos os comentários dos vídeos, né, e fiquei bem feliz de ver que vocês curtiram essa proposta, então vou continuar fazendo vídeos assim, beleza? Um pouco menos roteirizados e tal. Mas beleza, então vamos lá. Jejum de dopamina, qual que é a ideia básica? O raciocínio básico que esse psiquiatra propôs, o Cameron Separ, ele propôs que se a gente conseguisse se abster de certos comportamentos compulsivos, ou de certos estímulos que estimulam esses comportamentos compulsivos, é como se a gente fosse capaz de regular ou de normalizar os níveis de dopamina no cérebro, e isso diminuiria a chance de você se engajar em comportamentos compulsivos. Tem muitos problemas com essa ideia. Vou começar a fazer uma análise bem simples aqui com vocês, falando sobre a própria expressão jejum de dopamina. Já tem uma série de problemas aí. O principal eu já vou resumir agora para vocês, não vou ficar enrolando muito. Vale a pena ver até o final do vídeo que eu vou explicar algumas coisas, mas já vou dar a resposta básica. Não faz sentido essa ideia. Jejum de dopamina não tem nada a ver com jejum e não tem nada a ver com dopamina, beleza? Vou explicar um pouco melhor o que eu quero dizer com isso. Vamos analisar primeiro só essa parte do jejum. No contexto de alimentação, quando se fala em jejum, geralmente a ideia por detrás disso é que a pessoa se abstenha de uma certa substância, de um certo alimento, por um certo período, certo? Você se abstém, você retira isso. Por exemplo, assim, no jejum intermitente, que é essa moda aí, essa dieta da moda, você se alimenta só num certo período do dia, entre a hora tal e a hora tal, e nos outros você não se alimenta, né? Então você se priva daquele estímulo, daquela substância, enfim, daquela comida. E aí vem o questionamento, será que é possível se privar da dopamina? A resposta científica é que não é possível se privar de dopamina. Se fosse possível se privar de dopamina, eu não recomendaria para você tentar fazer isso. Porque nesse raciocínio do jejum de dopamina, existem muitas simplificações exageradas. Uma delas é de que a única função da dopamina é produzir experiências de prazer. E muita gente acredita nisso, na verdade, né? Se fala tanto da dopamina e se popularizou tanto essa ideia de que ela é o hormônio do prazer, da alegria, que é isso, né? Se fala jejum de dopamina, então você tira a dopamina, tira o prazer, tira a alegria. E isso é problemático falar isso. Primeiro porque a dopamina não serve só para produzir experiências de prazer. A dopamina é um neurotransmissor envolvido na regulação de vários processos. A dopamina está envolvida na nossa capacidade de se movimentar, na nossa atenção, na nossa memória, na nossa motivação, no nosso humor. Ela até mesmo interfere com a nossa capacidade de processar dor, como a gente lida com a dor, sente a dor. Aí eu já analisei agora essa questão dos papéis da dopamina, né? Mas vamos agora analisar a outra parte da equação, o prazer. O prazer é determinado só por níveis de dopamina? Não. Temos mais um problema aí. O prazer, as experiências de prazer são determinadas pelo funcionamento de várias substâncias. A dopamina é uma delas, que é bem importante, mas ela não é a única. Então, para dar alguns exemplos de substâncias que estão envolvidas nas experiências de prazer, eu vou citar aqui para vocês a epinefrina, as endorfinas, a ocitocina, o glutamato, enfim. Vocês estão vendo? Tem várias substâncias envolvidas. Então é muito simplista você pressupor que o nível de dopamina mudando vai necessariamente trazer prazer. De tudo que eu já li sobre essa história de jejum de dopamina, geralmente existe essa simplificação muito grande mesmo. Isso é um desserviço, né? Porque está difundindo informações que não são precisas cientificamente e está se vendendo uma ideia que, cara, eu até agora só analisei conceitualmente o problema, mas agora vamos analisar de uma forma um pouco mais aprofundada cientificamente. Não existe qualquer pesquisa demonstrando que se você se privar de certos comportamentos compulsivos, como
usar videogame demais ou fazer muita compra online, sabe? São esses comportamentos compulsivos geralmente que se falam sobre esse assunto. Não existe nenhuma evidência que se você se privar deles, seguindo a linha do que esses caras costumam falar, isso vai resolver algum problema, sabe? Ou que vai normalizar os seus níveis de dopamina. Isso aí realmente não tem evidência nenhuma provando esse ponto. Então é isso, o cara chegou lá, falou, algumas pessoas gostaram e tal, e aí a coisa ganhou fama, mas de fato não tem evidência nenhuma de que isso funciona. Então recomendar para as pessoas fazer uma coisa como essa, sem nenhuma noção do impacto que isso tem, do impacto que eu falo que não é só o impacto positivo, mas também das possíveis complicações que isso pode trazer, é irresponsável. E quando eu falo complicações, eu quero dizer o seguinte: quando se trata de comportamentos compulsivos, existe a ideia óbvia, existem propostas de como lidar com isso que são bem óbvias, bem intuitivas, mas que não necessariamente funcionam. Então parece meio óbvio, por exemplo, você se abster para normalizar os níveis de dopamina e depois você pode ir lá e fazer ele de novo, que aí você vai estar melhor. Só que a privação, isso serve para psicologia, mas também serve para nutrição e muitas outras coisas. Privação gera compulsão, tem esse ditado na nutrição, né? Então, na expectativa de que você, na verdade, vai ajudar a pessoa com a privação, pode acabar piorando o caso dela. E olha, vou ser bem sincero, na minha opinião, essa história fez tanto sucesso e circulou tanto na internet por alguns motivos. Um deles é que a gente vive numa sociedade que é um tanto quanto tarada, assim, sabe? Um tanto quanto obsessiva com soluções rápidas, práticas e que ajudem a aumentar a nossa produtividade, nosso autocontrole. Porque a sociedade quer muito que a gente seja assim, né? Bastante autocontrolado, bastante produtivo. E aí chega alguém que fala um negócio que parece relativamente simples de implementar e as pessoas começam a falar disso, começam a se difundir e tal, independentemente disso ser uma coisa bem corroborada. Então acho que tem todo um contexto cultural histórico para que ideias como essa ganhem muita velocidade assim, de espalhamento na internet, sem que necessariamente elas de fato tragam os benefícios que prometem. Inclusive uma curiosidade, esse Cameron Separ, que é o psiquiatra que propôs a ideia, difundiu ela, ele falou o que ele tinha que falar, foi bem claro no que ele queria dizer, e depois a galera caiu matando, né? Porque obviamente tem esses problemas que eu tô falando aqui, dentre outros. A galera criticou muito e tal, e aí o cara veio e falou assim: não, gente, mas eu não quis dizer aquilo de forma literal, vocês estão sendo muito literais, não é exatamente isso, não é exatamente dopamina, não é exatamente jejum. Aí eu fico assim, por que você falou então jejum de dopamina? Se não era literal, se não era para interpretar de forma literal, se você queria dizer outra coisa, por que você não disse outra coisa? Não usou outra expressão, em vez de jejum, em vez de dopamina, sabe? Tá, beleza, então jejum de dopamina não tem a ver com jejum, não tem a ver com dopamina, parte de definições bem toscas das duas coisas. Deixando de lado essa história da dopamina, que convenhamos é uma coisa bem de marketing, né? Para parecer neurocientífico, parecer sério. Oh, meu Deus, estamos falando do cérebro e dos neurotransmissores. Será que você abster-se de comportamentos compulsivos por um tempo pode ser benéfico, dependente de qualquer discussão sobre dopamina? Esse é um ponto interessante. Porque assim, só se abster sem nada. Eu me abstive e depois eu voltei a me comportar. Que é um pouco o raciocínio que está presente geralmente nessas falas sobre jejum de dopamina. Isso não tem um potencial terapêutico muito grande diante do que a gente sabe hoje em dia sobre vícios e comportamentos compulsivos. Agora, se existem comportamentos, ou você pegar um comportamento específico, só para não ficar falando de forma tão genérica, pessoas que têm um comportamento compulsivo ligado ao uso de redes sociais. A pessoa usa muitas horas por dia, deixa de fazer as coisas que está lá usando, está prejudicando a vida da pessoa esse comportamento. Ela se abster disso por um tempo vai ser benéfico? É meio óbvio que sim, porque assim, ela vai ter tempo para fazer as coisas que ela não estava fazendo. E o sofrimento que ela obtinha a partir desses comportamentos compulsivos também vai se reduzir ou sumir totalmente. Então parece meio óbvio que pode ajudar. Mas tudo depende, para mim, do seguinte: o que acontece depois? Por exemplo, a pessoa vai ficar um mês se abstendo desses comportamentos, e depois? Por que se abstém por um mês, 2 meses? Depois volta e funciona, e volta inclusive para o padrão de uso de antes? Às vezes vai voltar até de forma mais compulsiva ainda, porque vai estar na abstinência, né? Então, nesse caso, eu ficaria bem na dúvida quanto aos benefícios.
E outra coisa, se é só se abster, mas não tem um tratamento que a pessoa está fazendo junto com essa abstinência, aí também fica complicado. Sabe? Então, é isso. Acho que eu consegui trazer para vocês aqui alguns dos meus principais pensamentos sobre esse assunto. Se for para se abster de certos comportamentos de uma forma assim imediatista para apagar o incêndio, sabe? Porque você está quase sendo demitido da sua empresa, você está quase perdendo um relacionamento por causa dos seus comportamentos compulsivos, me parece plausível. Mas não pode se pensar só nisso, né? Me abstive e pronto, e depois? Tem que ter algum tratamento, né? Se você tem problemas ligados a comportamentos compulsivos, e isso atrai, eu acho que quem se atrai pelo assunto do jejum de dopamina geralmente são pessoas que estão com esse tipo de dificuldade, você tem que procurar um tratamento com um profissional. E isso sim, eu acho que é uma recomendação que eu faria tranquilo. Vá atrás de um profissional, vai ajudar. Agora, se abster daquilo por um certo período, por 1 mês, 2 meses, e depois, sabe, acabar voltando, assim, a chance de voltar é muito grande, né? O problema é voltar ou se agravar, que eu acho mais preocupante. Então, muito cuidado com as ideias que circulam pela internet, com essas ideias que parecem super descoladas e tem nomes, jejum de dopamina. Eu acho que pega um pouco da dopamina, né, do apelo que essa expressão tem, com também o apelo do jejum, né? Porque o jejum intermitente já está na moda há muito tempo aí. Enfim, acho que tem todo um marketing envolvido aí. Cuidado com essas coisas que aparecem na internet, tá? Segue Minutos Psíquicos, se inscreve aqui para não ficar de fora de quando a gente fizer trazer para vocês esse tipo de reflexão. Segue nas redes sociais. E eu vejo vocês no próximo vídeo.